Ok, galera, vamos então continuando aí. Este é o quarto bloco. E essa é uma questão muito interessante, né? Porque é uma questão que, na verdade, era uma parte da matéria da biologia dentro do contexto de faculdade que não me interessava em nada, botânica. Fui aprender a gostar disso estudando, claro, sempre tentando trazer para a minha realidade o contexto da novidade. Então eu sempre gostei muito de zoologia e comecei a ver que essas criaturinhas aqui, elas não utilizaram sistemática diferente da zoologia para chegarem ao patamar de ocuparem o ambiente terrestre. Assim como o animal, a tendência era que os indivíduos que foram criados no meio aquático, isso no contexto religioso e no contexto científico, isso é muito bacana, né? Eu gosto de colocar essas questões da religião misturada com a biologia para a gente ver que, na verdade, essa ideia de que ciência e biologia, ciência e a religião ficam se chocando, se degradando, é mera impressão, porque, na verdade, os indivíduos, as ideias, elas vão se colocando como auxiliares, umas das outras, né? Então as ideias vão se completando. Então, todas as criaturas, segundo Gênesis, foram criadas na água e a primeira criatura foi aquática e, posteriormente, alcançando o ambiente terrestre. Não diferentemente, os vegetais seguiram essa linha também. Vamos lá então, galera. Provavelmente, as algas verdes são os ancestrais dos vegetais, ou seja, os seres clorofilados terrestres, ok? Bem, o primeiro grupo de vegetal é o grupo das briófitas. Essas criaturinhas, né, são pequenas por conta de que elas não apresentam vasos condutores, elas não fazem parte de um grupo chamado de traqueófitas, porque o vaso condutor do vegetal parece uma traqueia, uma estrutura que nós apresentamos, se chama respiratório. São tubos extremamente finos e rígidos, né, que levam, no caso, as que apresentam a seiva bruta da raiz para as folhas e elaborada das folhas para a raiz. Água e sais minerais da raiz para as folhas e produto da fotossíntese, a glicose da folha para a raiz. E a briófita não apresenta isso. Então ela não pode ser um vegetal de grande porte, porque ela não vai ter como transferir a água de uma célula a outra. Então, geralmente, a briófita ela apresenta 11 centímetros, ok? De tamanho e vive no ambiente aquático ou ambiente úmido, porque a água é absorvida diretamente por todo o corpo do vegetal. Então, a briófita é um vegetal que apresenta os sexos separados. Eu vou ter briófita macho e briófita fêmea. Só que a gente vê dentro desse contexto de cladograma, que é um traçado de pontos evolutivos, o que é que a briófita tem melhor do que as algas verdes? As briófitas, na verdade, elas passaram a proteger os gametas dentro de uma estrutura. A estrutura masculina responsável pela origem do gameta masculino, que é chamado de anterozoide, né, o anterídeo. É uma estrutura da briófita macho. Já a briófita fêmea, ela apresenta o arquegônio. E o arquegônio guarda um óvulo chamado de osfera, ok? As briófitas, em geral, os vegetais fazem um ciclo reprodutivo muito curioso, que não é o diplobionte, que é o nosso, chamada de meiose gamética, porque através da meiose a gente dá origem ao gameta. O ser mais importante nesse ciclo reprodutivo é o diploide, somos nós. 2N, originamos o gameta através da meiose, que é N, e o gameta se junta com outro gameta N e novamente origina o indivíduo 2N. Ciclo chamado de meiose gamética, porque a meiose ocorre para originar gameta. Nosso ciclo. Diferente também da meiose que ocorre nos fungos, que os fungos são todos N. Então, se ocorre meiose nos fungos, é porque os fungos, para aumentar a diversidade genética, a variabilidade genética, NN, né, originam gametas que também são N, então é por mitose. Esses gametas se juntam e formam o zigoto, que a função do zigoto é só produzir mais indivíduos N, por meiose. Então, a gente vai chamar esse tipo de ciclo reprodutivo de aplobionte ou meiose zigótica, porque a meiose ocorre no zigoto para originar mais indivíduos N. O vegetal faz os dois. O vegetal ele tem um ciclo reprodutivo aplobionte e o ciclo reprodutivo diplobionte. Vai ter um indivíduo que se torna adulto N, que também é importantíssimo no ciclo, e vai ter um indivíduo que se torna adulto 2N, que também é importantíssimo no ciclo. Bem, esse tipo de meiose a gente chama de meiose espórica, porque a meiose ocorre para dar origem a esporos,
que vai carregar indivíduos N, que vão se tornar outros indivíduos, ok? Vamos lá na briófita, então, falar do ciclo reprodutivo das briófitas. A briófita macho apresenta um anterídeo que produz o anterosóide. O anterosóide é uma célula gamética, isso por mitose, que a briófita é N, né? A briófita adulta é N, o verdinho que você vê é N. Então ele produz o gameta por mitose, N originando N. O anterosóide é uma célula móvel, ela tem que nadar, tem que estar no ambiente aquático, para poder alcançar o arquegônio e fecundar a oosfera da briófita fêmea. Por cima da briófita fêmea, aí gera o zigoto 2N e começa a crescer essa estrutura aqui de cima, que é uma estrutura amarronzada, que é o esporófito. A briófita é o gametófito, N que origina gameta, daí o nome gametófito, e o indivíduo que cresce em cima da fêmea, que é o 2N, é o chamado de esporófito, ele dá origem ao esporo. Aqui em cima existe uma estrutura tipo uma cápsula chamada de calíptra. Dentro da calíptra são formados os esporos que são N. Logo, o indivíduo 2N origina os esporos por meiose, daí o nome de meiose espórica. Quando a calíptra está seca, existe uma capinha, né, protetora que abre, e aí os esporos são liberados no meio. Caem no meio aquático, fazem mitose e crescem em novas briófitas N também. Então a gente vai ter o ciclo N, representado pelos gametófitos, e o ciclo 2N, representado pelo esporófito, que cresce em cima da fêmea, da briófita fêmea. Eu já vi uma questão falando sobre colocando sobre a dependência que o gametófito tem da fêmea, ok? E os indivíduos de vida mais duradoura, no caso das briófitas, são os indivíduos N. É a fase gametofítica mais duradoura. A fase esporofítica, após a liberação dos esporos, o esporófito morre e sobra então só a briófita fêmea vivinha, que vai originar outros indivíduos 2N para originar os esporos, ok? Já nas pteridófitas, elas ganham algo a mais, que é justamente o vasocondutor. Então a gente tem briófitas de tamanhos diversificados. Por exemplo, na floresta da Mata Atlântica, nós temos os samambaia-su. Su é um sufixo, né, de grande na língua tupi-guarani. Então você tem o minhocosu, que é uma minhoca grande, e o samambaia-su, que é uma samambaia grande. Samambaia de metro de comprimento. Então, samambaia de metro de comprimento porque elas têm vasos condutores. Então, elas não dependem de captar água do meio, elas captam água do próprio solo e conseguem transferir essa água para qualquer estrutura do vegetal pelos vasos condutores chamados de xilema, que são os vasos que carregam a seiva bruta. Já o produto da fotossíntese desce pelos vasos chamados de floema, que são os vasos que carregam a seiva elaborada, ok? Bem, as briófitas, então, dentro do grupo dos vegetais, é o primeiro a apresentar, as pteridófitas, dentro dos grupos dos vegetais, é o primeiro grupo a apresentar o vaso condutor. Xilema, sobe, água e sais minerais, floema, desce, seiva elaborada, produto da fotossíntese, a glicose. Beleza? Porém, as pteridófitas, elas continuam tendo dependência da água para fins reprodutivos. Não diferentemente da briófita, os gametas da pteridófita, da samambaia, que é o representante mais famoso, também depende da água para poder alcançar o gameta feminino. Já a pteridófita, ela apresenta dentro de um único elemento tanto o gameta feminino e a estrutura produtora do gameta feminino, quanto o gameta masculino. O nome da estrutura formada é o prótalo. O prótalo, na verdade, é o indivíduo N, ok? Que por mitose origina os gametas. Então, um prótalo vai ter o esporófito, vamos lá. Então, as pteridófitas, né, elas vão se reproduzir não diferentemente da briófita. Vai ter o ciclo N e o ciclo 2N. Então, o que nós observamos? Que, embora a pteridófita tenha um vaso condutor, que faz com que ela tenha um afastamento maior da água em relação aos ancestrais, são as briófitas, né, elas dependem da água por conta do gameta. O gameta masculino da pteridófita
também depende da água para se movimentar e alcançar a estrutura sexual feminina. O gametófito, ou seja, o indivíduo N que produz os gametos por mitose, ele é único, ele é chamado de prótalo e ele é hermafrodita. Ele vai apresentar tanto o arquegônio com a oosfera, que é compatível a útero e óvulo, quanto o anterídeo que produz anterosóide, que é compatível a testículo e espermatozoide. Então, uma única estrutura que parece um coraçãozinho, o prótalo, ele vai ter as duas estruturas sexuais, ok? Bem, o anterosóide vai ser produzido pelo anterídeo e geralmente ele fecunda o arquegônio do próprio prótalo. Então, o indivíduo faz autofecundação. Quando ele fecunda, ele vai dar origem a um zigoto, e esse zigoto, por mitose, vai dar origem ao esporófito. E nesse caso, o esporófito, na reprodução da pteridófita, apresenta um ciclo de vida bem maior do que o gametófito. O prótalo, na verdade, mediante a mitose, né, depois da formação do zigoto, vai crescendo em cima do próprio prótalo o esporófito, a samambaia. Ela vai crescendo, então o gametófito, que é o prótalo, se degenera, beleza? A samambaia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ela tem um caule tipo rizoma, né, que é um caule subterrâneo, vai crescendo em cima daquele caule, etc, etc, geralmente em cima de um xaxim, né, que hoje em dia é até proibido a venda, nada mais é do que um pedaço de pteridófita, vai crescendo, formando essa estrutura, vai virar uma samambaia. Quando essa samambaia está madura sexualmente, você percebe que na folha ela vai apresentar vários pontinhos, que a gente chama de soro. São várias cápsulas. Então a função do esporófito não é dar origem a esporo. Os esporos da samambaia estarão dentro dessas cápsulas. Ao estarem secos, esses esporos, esses soros arrebentam, liberam os esporos no meio. Os esporos no meio liberados têm que encontrar um ambiente aquático para dar origem ao prótalo e reiniciar o ciclo. Então, embora a pteridófita consiga se afastar mais da água mediante a presença dos vasos condutores, galera, eu vou usar até a próxima figura, que está maior. Embora não tenha a figura das plantinhas, pteridófita, que seriam samambaias, olha que maneiro aqui, ó. Esse nosso querido, cladograma, está muito melhor explicado. Algas verdes. Daqui para cá, todo mundo vai ter gametângios revestidos por células estéreis, ou seja, uma cápsula protetora dos gametas. Todo mundo. Embrião retido e gametângio feminino. Está guardando lá, ó, a oosfera está sendo guardada dentro do arquegônio. Daqui para cima, a galera vai ter vasocondutor, ou seja, briófita, pteridófita, geminosperma e angiosperma vão ter vasos condutores, ok? Briófita não. Semente é uma estrutura que surge nas angiospermas, beleza? Só que além da semente, as angiospermas também tiveram um salto evolutivo tremendamente gigante, que é o que trata a questão, que foi o seguinte: a gente viu que na pteridófita havia a dependência da água, ou melhor, há a dependência da água mediante a movimentação do gameta masculino, que é móvel, beleza? A geminosperma já não precisa mais disso, porque ela forma o chamado grão de pólen, que é o gametófito masculino a partir da geminosperma, coisa que a angiosperma mantém, que são os vegetais que produzem flores e frutos. Os vegetais topes de linha, que ocupam a maior porção do planeta. Em todo o planeta você encontra angiosperma, geminosperma, pteridófita e briófita já são seres mais limitados ao ambiente onde elas se encontram. Então, o grão de pólen, que é carregado pelo microsporângio, que é a estrutura sexual masculina da geminosperma, alcança a estrutura feminina da angiosperma, que é chamada de megasporângio, né? E alcançando o grão de pólen, começa a produzir uma estrutura que vocês não podem esquecer o nome jamais, chamado de tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai descendo, na verdade, por um núcleo celular que tem a função de formar esse tubo, e na verdade o núcleo celular que vai germinar o óvulo é o cara que vai descendo atrás, e esse tubo polínico pode levar até 1 ano para ser formado, dependendo da espécie. E aí, ao fazer, que na verdade é uma germinação dentro daquilo que a gente chamaria de semente, né, que ainda não é formado de semente, mas parece. Então, o megasporângio permite com que haja a formação desse tubo polínico, que vai alcançar o óvulo,
que fica dentro do megaesporângio e alcançando o óvulo, vai ser gerado um zigoto e esse zigoto vai dar origem à semente. A semente fica protegida dentro de uma estrutura rígida. Porém, a gimnosperma não tem fruto. Então, ela faz parte de um grupo de vegetais chamados de coníferas. Porque, na verdade, a estrutura sexual é tipo um cone. É aquela parada que é a pinha que a gente coloca de enfeite de Natal. E a semente gimnosperma, quer dizer, sementes nuas. As sementes da gimnosperma ficam expostas. Na verdade, existem galerias dentro dessas estruturas em forma de cone que guarda a semente. Então, a semente fica exposta, né? Um dos exemplos de gimnosperma é o pinheiro. O outro exemplo é a araucária. Nós temos aqui uma floresta de araucária na região sul, relacionada ao Brasil, que produz uma estrutura, uma semente, que é a pinha, né? O pinhão, que a galera costuma assar e ingerir, extremamente nutritivo. Semente surge então na angiosperma e o tubo polínico também. E o tubo polínico é a estrutura que fez com que o vegetal se tornasse de fato independente do ambiente aquático. Embora ela precise de água na absorção da raiz, ela não precisa de água para reprodução, como é o caso da pteridófita, caso da samambaia. E o top de linha são as angiospermas, que apresenta tubo polínico, faz parte de um grupo de vegetais chamado de traqueófita. Todo mundo que tem vaso condutor é chamado de traqueófita. Produz semente, produz o tubo polínico e, além disso, produz flores que originarão frutos. Ok? Toda a reprodução das angiospermas ocorre na estrutura sexual, que são as flores. E as flores geralmente são hermafroditas, apresentam estrutura sexual masculina e a estrutura sexual feminina. E não é muito comum com que haja autofecundação, porque os vegetais eles preferem não fazer autofecundação, embora na mesma flor tenha as duas estruturas sexuais, para que haja um aumento da variabilidade genética, né? Tem essa. Bem, então uma flor, após a fecundação, que acontece pelo grão de pólen, a estrutura sexual feminina fica centralizada no meio da flor, fica lá na meiuca da flor. Então o grão de pólen para na pontinha da estrutura sexual feminina e vai formando grão de pólen até alcançar o ovário, e dentro do ovário vai encontrar o óvulo, né? Então essa estrutura vai ser fecundada, vai formar um zigoto, esse zigoto vai gerar um embrião que vai ficar contido dentro de uma semente, e dentro dessa semente, não atipicamente, esse embrião vai ser protegido por uma estrutura carnosa, tipo uma polpa. Então, além de tudo, a angiosperma tem a vantagem de ser atrativa pelo cheiro, pelo visual da flor, atrai polinizador, aumenta a dispersão do vegetal, coisa que a gimnosperma não tem, e também pela produção do fruto, que pode ser comestível. Então, eu posso pegar uma manga aqui nessa região e posso levar, sei lá para a região sul, comer a manga lá e jogar semente lá. Então, eu vou ter uma mangueira que que se reproduziu aqui no Rio de Janeiro, e eu vou estar com uma manga, através do processo dessa reprodução, plantando ela lá na região sul. Então a dispersão com maior sucesso é, sem sombra de dúvida, das angiospermas. Beleza, galera? Bem, então vamos à questão. Depois de toda essa explicação, vamos a ela. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos de vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Todas as estruturas que eu discuti com vocês até agora, ok? Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Meus queridos, se a gente está falando de diversidade genética, a gente está falando de reprodução. Se a gente está falando de reprodução, está falando de grão de pólen. Beleza? Que a estrutura sexual reprodutiva é o gameta das plantas superiores, gimnosperma e angiosperma, que é o topo de linha, ok? Que permite com que haja o cruzamento, esse aumento da variabilidade genética. Sem contar que as outras estruturas, sem condições da transferência de informação genética, ok? Os grãos de pólen que garante a polinização cruzada. Não viabiliza com que haja um cruzamento sem que haja autofecundação. Um indivíduo seja fecundado por outro indivíduo, ok? Bem, galera, como a questão anterior também foi curtinha, a gente não precisou dividir isso em módulo, né?
Então a gente vai trabalhar as 3 últimas questões, que foi a anterior, essa e a próxima, nesse módulo único. Beleza? Então vamos lá. Aqui é uma tirinha do Garfield, onde ele diz o seguinte: poxa, como estou fora de forma. Só uma coisa a fazer. Só há uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Como a charge orienta, a atualidade era muito isso, né? A gente consome demais e a preocupação é muito maior com a estética do que com a própria saúde. Então o cara engorda, mas coloca uma cinta, esconde tudo aquilo que foi produzido, ok? Mediante a ingestão de elementos não necessários ou em excesso. E ou a gente utiliza ou a gente guarda. E se a gente guarda, pode gerar algum processo de problema metabólico, né? Então a gente tem o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. Na verdade, o corpo vai se autodestruindo. Célula de defesa entende que o pâncreas é um elemento estranho, destrói o pâncreas. Então o indivíduo não produz insulina. Então ele vai ser insulino dependente a vida inteira. Então é uma problemática gigantesca. Já o diabetes tipo 2 tem a ver com o que a gente ingere, tem a ver com modificação metabólica. O nosso corpo pode se tornar diabético de uma hora para outra, por excesso de alimentação e etc e tal. Bem, essa questão então me leva a crer, a resposta já está aqui, mas vamos entender por que não poderia ser os outros problemas. Bem, anemia. A anemia ela pode ocorrer por N motivos, N fatores. Eu destaquei hemorragia, que vai levar a uma anemia por falta de hemoglobina, né? A demanda de produção, de repente, não segue a mesma velocidade da de absorção de ferro, né? Carência de ferro ou falta de ingestão de ferro. A gente tem que entender que a hemoglobina era formada por 4 moléculas de ferro. Cada molécula de hemoglobina tem uma estrutura modificada do ferro, que é a molécula M. E quem capta, de fato, o oxigênio é justamente a molécula de ferro. Cada hemoglobina carrega com ela 4 moléculas de ferro, ok? E as hereditárias, a gente tem a anemia falciforme, a talassemia, né? São anemias hereditárias, consequentemente mais graves, difícil de tratamento. Tem anemia megaloblástica, que é por falta de vitamina B12, vários tipos de anemia, que não é o caso da charge. A gente está falando de aumento de tecido adiposo, que não tem nada a ver com isso. Beriberi. Beriberi é uma carência vitamínica. O indivíduo tem hemorragia, queda de dente e a falta de vitamina B1, dentro das vitaminas do complexo B. Diabetes, vamos falar depois. Escorbuto é uma carência de vitamina C. E a fenilcetonúria é um problema genético. O indivíduo deixa de produzir um determinado aminoácido, um determinado peptídeo, ok? E o cara não consegue degradar determinada substância. Eu não lembro qual é, mas o cara urina, tem uma coloração escura de urina, enfim. Ela, na verdade, é uma problemática, mas é uma problemática genética, o que não tem nada a ver com o excesso de gordura. Já o diabético, tipo 2, ele vai manifestar a diabetes mediante a ingestão de elementos, acúmulo de substâncias, etc. e tal. Então, na verdade, os hábitos alimentares do indivíduo podem determinar que ele se torne, com o passar do tempo, um diabético. Nesse caso, com o diabetes tipo 2, e não é tipo 1, como eu já falei, é uma condição genética. Veja bem, não hereditária, genética. E para fechar o balão dos nossos blocos da aula de hoje, correções de algumas questões da prova do Enem de 2012, vamos falar então dessa questão. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente é um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um de assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho o inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Taradinho esse tamanduá, hein? Bem, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao, vamos fechar com chave de ouro, conceitos ecológicos, certo? Quando a gente fala habitat,
A gente está falando da casa do cara, a gente está falando de onde o cara mora, a árvore do macaco, o formigueiro da formiga, a colmeia da abelha. Isso é o habitat, isso é a casa. Quando a gente fala de biótopo, a gente fala de ecossistema, a interação do ser com o meio. Quando a gente fala de nível trófico, a gente está falando de cadeia alimentar. Qual o local que o indivíduo ocupa no nível trófico? Se ele é consumidor primário, secundário, se ele é produtor. Quando a gente fala de potencial biótico, que é muito curioso, isso é muito interessante, a gente vai deparar com esse tema em vários pontos dos nossos encontros. Potencial biótico é a característica que uma população tem de crescer de forma exponencial, sem que haja resistência ambiental, coisa que no meio natural não existe. Toda a população que cresce, ela vai crescer dentro de um limiar, dentro de um limite. E há sempre uma resistência do ambiente determinando que aquela população pare de crescer. Um exemplo, falta de alimento. A população está crescendo, 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 dentro de uma curva em J, que caracteriza o potencial biótico, que é uma curva referencial. Só que de repente eu vejo a curva real. Em dado momento ocorre uma resistência ambiental e a população cresce e cai. Cresce e cai. Cresce e cai. Então a curva real, curva em J é a curva referencial e a curva real ela vai fazendo ondas. Não vou nem fazer o gráfico aqui para representar, mentira, eu vou fazer assim. Então vamos ao gráfico do potencial biótico e da curva real, mediante a resistência ambiental. Tu imagina que aqui, número de indivíduos, tempo, ok? Então, o que vai acontecer? Dentro do que a gente chama de potencial biótico, que é essa curva em J, o indivíduo vai crescer de forma exponencial, beleza? Só que sempre há uma resistência ambiental. Bem, essa resistência ambiental, eu vou colocar ela aqui, ok? E aí eu vou formar o que nós chamamos de curva real. A população, ela cresce e diminui, cresce e diminui. Aqui é onde eu encontro o que nós chamamos de resistência ambiental. Isso daqui é o potencial biótico e isso daqui é o que representa a curva real de crescimento de uma população. Bem, a população humana, por exemplo, ela tem um crescimento exponencial. A população humana cresceu de forma exagerada. O que faz o controle da população ambiental? A gente não tem predador natural da população humana dentro de uma condição ambiental, a gente não tem predador natural. Então quem controla a população humana quem controla a população humana em relação ao seu crescimento é justamente o quê? O próprio indivíduo, né, se matando, enfim, nas guerras e as doenças, que vão determinando com que haja ainda assim um crescimento e uma queda, um crescimento e uma queda da população humana, ok? Então, dentro do contexto da questão, não tem nada a ver com o que foi descrito agora, embora seja um tema extremamente interessante e pertinente à biologia, que vocês vão deparar com eles em alguma provinha, não tenha dúvida disso. Mas, na verdade, a questão está contando o hábito do tamanduá, que tem hábito noturno, está falando da reprodução, que a fêmea tem um território grande, o macho tem várias fêmeas. Quando a gente fala de hábito, da rotina, a gente fala de nicho ecológico, ok? Então, o fato de eu vir trabalhar, de eu ir para casa, de jantar, de almoçar, enfim, do meu hábito reprodutivo, toda vez que eu falo disso, eu falo de nicho ecológico. O ato de estar na minha casa, eu estou falando de habitat. Então, resumidamente, habitat é a casa. Nicho ecológico é a rotina, é o cotidiano de vida do indivíduo. Ok? Meus queridos, um grande abraço. A gente vai ter vários contatos, existem mais algumas aulas a serem dadas. Agradeço aí a atenção de todos. Espero poder estar ajudando vocês aí no que vocês querem para a vida de vocês, em relação a futuro, a adquirir novos conhecimentos. E a gente vai estar aí junto nas aulas ao vivo. E Gabarito Enem é isso aí, galera. A gente está aí junto, né, tentando fazer com que os nossos alunos, aqueles que nos assistem, consigam atingir o patamar, né, o cone de qualquer vida profissional, seja médico, advogado, seja lá o que for. Toda a situação você vai deparar com uma ou mais questõezinhas dessa, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.